O deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, que foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. E para tratar sobre esse apoio e também as expectativas, a gente recebe justamente o deputado Paulo Ganimi. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, deputado, nessa corrida até o segundo turno, esses apoios, os dois lados vêm obtendo apoios. Claro que não há uma transferência imediata de votos, mas esses apoios sinalizam o quê e principalmente o apoio que o senhor deu ao atual presidente? Acho que ajuda na comunicação com o eleitor, né? Acho que o eleitor, ele toma decisões baseadas nas informações que ele recebe, muitas vezes da própria imprensa, da mídia, muitas vezes de influenciadores, sejam amigos, parentes ou pessoas públicas, né? E eu acho que é importante, o nosso papel aqui agora é comunicar bem com a população, com o eleitor, para explicar o que representa, né, tanto a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, como o retorno do ex-presidente Lula. Então, acho que esse é o nosso papel, né, falar com as pessoas, seja via redes sociais, seja na rua, conversando com cada um, para que a gente consiga deixar tudo muito claro e fazer com que o eleitor tome a melhor decisão possível, que, na minha opinião, não é voltar ao Lula. Deputado Paulo Ganimi, aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã, agora são 7h51. Girando os nossos comentaristas, a pergunta na sequência de Roberto Mota. Bom dia, deputado. O senhor concorreu ao governo do estado do Rio de Janeiro, conhece muito bem o sofrimento do Rio com essa mistura de populismo, crime organizado, extremismo de esquerda, né? Só para lembrar um fato, as operações policiais nas comunidades do Rio estão suspensas desde junho de 2020 e por ordem judicial, e o Rio virou refúgio de criminosos de todo o país. A pergunta é, na sua opinião, quais serão as consequências para o Rio de Janeiro de uma volta da esquerda ao poder no governo federal? Olha, Roberto, acho que bom dia para você, prazer estar aqui com você também. Eu acho que a volta da esquerda para o Brasil como um todo, a gente tem visto em outros países que tomaram essa decisão, né, como a própria Argentina, nosso vizinho, sem falar da Venezuela, que eu acho que nem foi uma decisão de verdade da população, né, representa pobreza, representa fome, representa criminalidade. E no Rio, como você falou bem, que é um estado que já está dominado pelo narcoterrorismo, pela milícia, por tudo isso, acho que a gente tem aí um risco ainda maior, porque a gente viria um governo que tem como visão, né, a tolerância ao crime, a tolerância, né, à bandidagem, como a gente tem visto, você falou bem do próprio PSB, partido esse que foi ao STF que acabou culminando na DPF 635, que foi a DPF que proíbe as operações nas nossas favelas, é um partido que está ligado, alinhado com o candidato Lula, né? Não só através do próprio partido, como também o candidato a governo do Rio de Janeiro, o ex-candidato, né, Marcelo Freixo, né, que é desse partido e é da esquerda, né, originalmente. Então, assim, a gente vê a linha de raciocínio e a linha de atuação desses partidos e desses políticos que vão no sentido de trazer para o Rio de Janeiro uma defesa, na minha opinião, né, da proteção ao crime e uma intolerância com a atuação policial, com a atuação do Estado. Amanda? Deputado, eu acho que nesse sentido foi eleita uma grande bancada da segurança pública para o Congresso Nacional, né? Então certamente eles estarão vigilantes, isso para o bem e para o mal. Mas a minha pergunta é outra, qual deve ser o futuro do Partido Novo? Tinha 8 deputados, elegeu apenas 3, o senhor, que era um nome conhecido, concorreu a outra vaga, acabou não se elegendo, portanto está fora da bancada. É esperado uma fusão com algum outro partido, porque não cumpriu a cláusula de barreira. E além de não ter acesso do fundo eleitoral, eu sei que vocês não usam, mas não tem acesso a comissões, a uma estrutura partidária importante, a participação a tempo de rádio e TV, isso faz diferença, participação em debates. Qual será o futuro do Novo e por que o senhor acha, onde foi que o partido errou? A gente tem um grande expoente do partido hoje, que é o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, mas, curiosamente, nenhum deputado federal eleito pelo estado de Minas do Novo. Deputado, antes de responder a Amanda, só uma referência aqui, agora são 7h55. Deputado Paulo Ganimi respondendo a pergunta da Amanda sobre o futuro do Partido Novo.
Amanda, eu acho que o Novo realmente tem que ver o que errou nesses últimos anos. Não, o resultado foi bem longe do esperado. Eu acho que o meu resultado na urna aqui no Rio, ele não foi ruim, né? Eu fiz quase 500 mil votos e a gente conseguiu falar fora da bolha do Novo, que eu acho que foi muito legal. Agora, a gente não conseguiu converter, nem aqui no Rio, nem em Minas, como você falou, esses votos para os deputados, né? Por quê? Acho que ele tem que sim fazer uma meia-culpa, olhar para trás, tentar reorganizar. Não é um desastre, né, no sentido de achar que o Novo some ou deixa de ser um partido relevante. A gente continua tendo o governador do segundo maior estado do Brasil. Temos uma bancada agora menor, mas que vai continuar atuando alinhado nos princípios e valores. Agora, acho que, sem dúvida, a gente tem que fazer um dever de casa de analisar o que errou e como corrige o rumo daqui para frente. Lembrando que há 4 anos o Novo não tinha nada disso que você mencionou, né? Não tinha fundo, não tinha tempo de televisão, não tinha acesso a nada e elegeu, né, 8 deputados, elegeu um governador do segundo maior estado do Brasil. Eu acho que a gente não parte agora de uma página em branco, a gente parte de uma história, mas que a gente tem que, sim, sem dúvida, fazer o dever de casa de reanalisar. Agora, eu acho que a gente está aqui no momento em que, antes de pensar em 2024, 2026, que o Novo tem que rever como vai atuar, a gente tem que pensar em 2022 agora e no futuro presente do Brasil, em que a gente tem uma eleição ainda presidencial que ela é muito importante para o futuro do nosso país. Eu acho que esse deve ser o nosso foco imediato, né, nos próximos 20 dias, para depois a gente começar a pensar em como a gente atua nas próximas eleições. E, deputado, como o senhor avalia essa nova formação da Câmara agora, com muitos deputados bolsonaristas eleitos? O senhor acha que mesmo em caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso deve levar em conta a vontade, segundo as urnas, de quase metade, ou pelo menos metade da população que gostaria de ter eleito Lula? Olha, eu acho que a população tem que ser sempre respeitada. Nós vivemos numa democracia, mas a população também elegeu o Congresso. Então, acho que é uma representação do que a população quer. E aí, claro que a gente sabe muito bem no processo eleitoral que ela envolve vários aspectos, do emocional, da informação, do acesso a recursos, tudo isso. Então, assim, até é estranho, né? A gente olha um estado como Minas Gerais, ou até mesmo o Rio de Janeiro, né, que elegeu governadores mais ligados à visão direita, centro-direita, né, e que a gente teve uma votação muito menor. Aqui o Bolsonaro teve uma votação do que o Lula no Rio de Janeiro, mas não foi com a mesma proporção do que os candidatos de direita e de centro-direita. Então, assim, tem uma questão que é difícil de analisar, inclusive, né, em Minas também. Por que, se você juntar o próprio Zema em Minas, um candidato do PL, apoiado teoricamente pelo partido do Bolsonaro, né, dá 70 e tantos %, se eu não me engano, né, de votação. Então, assim, o que a população quer? A população quer ter uma visão mais de direita, uma visão mais alinhada com o Lula? Eu imagino que a população está mais alinhada com a visão de direita, de centro-direita, e que o que norteia a decisão, até mesmo de alguns, que eu converso nas ruas, falo com as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, mais simples, é de um passado que elas têm como referência, né, que acaba não sendo, na verdade, a projeção de futuro que eu vejo com a volta do Lula. Até porque esse passado que muitos têm como referência não foram, na minha opinião, graças ao Lula, foram apesar do Lula e muito por conta do cenário econômico que ele herdou, e assim como também do cenário econômico internacional. Mas é difícil explicar isso para as pessoas mais simples, e a gente tem esse trabalho agora, né, de mostrar para as pessoas, né, e é até interessante, o Hélio Beltrão, que vocês devem conhecer, um amigo, um cara que eu admiro muito, ele escreveu algo bem interessante esses dias nas redes sociais, né, que eu repito aqui, né, as pessoas têm medo de que o Bolsonaro faça o que ele nunca fez e disse que não vai fazer, mas não tem medo que o Lula faça o que ele já fez, né? Então, assim, é bem interessante essa visão, mas eu acho que é um trabalho nosso. Vocês, como meios de comunicação, né, de trazer essa realidade para a população, e nós, como influenciadores, de trazermos também essa realidade para a população. Deputado Paulo Ganimi, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Um abraço aí, sucesso aí. Tudo de bom.